Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não sei se você já foi convidado para ir no aniversário de uma pessoa muito rica. Fica à vontade, viu? Tudo bem? Fica à vontade. Estamos começando agora aqui a reflexão. Não sei se você já foi convidado para ir no aniversário de uma pessoa muito rica. Já foi? É um constrangimento, né? Porque você chega no aniversário e você não sabe que presente você dá para uma pessoa rica. O que você deseja para uma pessoa que tem tudo? O que você entrega para uma pessoa que você olha e fala, bom, essa pessoa tem tudo que um ser humano comum pode desejar. E quando eu leio esse texto, eu penso um pouco nisso, porque essa oração é feita por pessoas que já receberam tudo. A gente viu nas semanas anteriores que o discípulo de Jesus, o cristão, o filho de Deus, ele foi o quê? Abençoado com todas as bênçãos espirituais, onde? Nesse mundo que se pode perder? Não. Mas nas regiões celestiais, ou seja, um investimento em um cofre cuja mobilidade não cai, só rende. Não se pode perder, não se pode destruir. É um investimento certo. Foi creditado na conta do discípulo de Jesus, foi creditado na conta do Filho de Deus, uma quantia espiritual tal que nada desse mundo pode roubar, tirar, diminuir, desprender e acabar e corroer. Então, o Paulo vai fazer agora uma oração, que nós acabamos de ler um pedacinho dela, e é nela que nós vamos meditar, uma oração por pessoas que já receberam tudo. Ele está orando por pessoas que já têm bênçãos espirituais que são infinitamente superiores a qualquer soma financeira que uma pessoa nesse mundo pode receber. E aí eu queria relembrar com vocês o que é que o Paulo, nas últimas semanas, disse. Ele disse assim, 3 coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse que o Pai planejou, o Pai tem um propósito para as nossas vidas, Ele nos recebeu como filhos amados e nos ama, de modo a perdoar os nossos pecados, nos reconciliar consigo mesmos, nos colocar na sua família e e fazer de nós pessoas com um propósito eterno. Ele também entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Então Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados, reconciliados, e olhando para Cristo nós pudéssemos ver como é que vive uma pessoa de fato bem-aventurada. Como é que vive de fato uma pessoa resolvida. Como é que vive de fato uma pessoa amada. Como que vive alguém que é amado por Deus de verdade, vive como Jesus. Como é que vive alguém que tem plena consciência de si, plena consciência do outro e plena consciência da vida? É Jesus. Então, olhando para Jesus, a gente aprende como é que se vive a vida de um filho de Deus. Mas Deus não fez apenas isso, ele planejou, ele executou isso em Jesus e ele também nos deu o seu Espírito Santo para que aquilo que nós vemos em Jesus possa ser aplicado em nossas vidas e a gente tenha o poder necessário e suficiente para colocar em prática aquilo que a gente viu em Jesus. Isso que eu acabei de resumir aqui 3 encontros, 3 reuniões que a gente fez, as últimas 3. Então, Jesus Cristo é mais ou menos assim que funciona. Deus, ele deu a sua palavra, empenhou a sua palavra a um povo, o povo de Israel. Mas esse povo de Israel com quem Deus tem uma aliança, não conseguiu viver à altura desse chamado. Então, o que o próprio Deus fez? Ele enviou o seu filho para que o seu filho pudesse se posicionar do lado de cá. Do lado humano. E se posicionando do lado humano da aliança, ele pudesse executar, realizar completamente tudo aquilo que o Pai havia planejado. Então, o que Jesus Cristo fez foi cumprir com perfeição a vontade do Pai que foi destinada à humanidade. Então, agora, o ser humano, o lado humano foi resolvido. O lado de Deus sempre foi resolvido. Mas agora em Jesus, o lado humano também foi resolvido. E agora em Jesus Cristo, a gente tem a plena realização de tudo quanto Deus planejou desde toda a eternidade. E agora em Cristo,
todo aquele que vive em Cristo conhece a vontade do Pai e pode viver segundo a vontade do Pai. E como é que eu sou posicionado em Cristo? Quando eu ouço essa verdade, o Espírito Santo age em meu coração e agora eu creio em Cristo, agora eu sou posicionado em Cristo e agora a vida de Cristo está em mim e eu posso viver a minha vida não como quem vive para si mesmo, mas como quem vive segundo a vida que o Espírito Santo gera em mim. Então nós somos agora engravidados, pensa na Maria lá, pelo Espírito Santo. E a vida do Filho de Deus está sendo gerada, gestada em mim e em você. Então, assim como Maria estava grávida do Filho pelo Espírito, nós também estamos grávidos do Filho pelo Espírito. E a vontade de Deus é que esse Filho possa ser visto em nossas vidas. O propósito final de Deus ao criar a humanidade é que a vida do Filho pudesse ser vista. Então, o objetivo final, o propósito final, a meta final de Deus ao formar o ser humano era engravidá-lo pelo Espírito Santo do Filho de Deus, a fim de que o Filho de Deus pudesse ser visto em nossa vida. Ok? Estão acompanhando aí, né? Então, e aí esse Espírito que diz, em nossos corações, olha só, tem esse versículo maravilhoso que diz, o próprio Espírito de Deus testemunha ao meu espírito, ao seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito é que me faz clamar Abba, Pai. Esse Espírito que agora gera em mim a semelhança do Filho de Deus. Então, eu me lembrei muito, ao lembrar desse texto, eu me lembrei muito daquelas experiências, não sei se você assistiu esses programas de TV, tipo Domingo Legal, né, essas coisas que a gente assistia, né? Ninguém assiste mais isso, né? Mas esses programas que o pessoal entra numa cabine, pega lá uma celebridade, um famoso lá, põe ele dentro de uma cabine e coloca um fone de ouvido grandão assim, e coloca uma música alta e começa a fazer perguntas, ele só tem que responder sim ou não. E aí eles fazem uma pergunta assim, fulano, e ele tá lá assim, ó, com o ouvido, não tá ouvindo nada, e diz assim, fulano, você aceita trocar essa paçoca por um carro zero? Sim! Aí todo mundo falou e ganhou um carro zero agora. Aí fala assim, você aceita trocar esse carro zero por uma carta de baralho? Sim! Ele falou, que tonto! Como que você troca algo assim? Né? E a gente vê, diante dos nossos olhos, uma pessoa trocando, fazendo trocas absurdas. Aí você fica assim, gente, como que pode uma pessoa trocar algo tão importante, valioso, por algo tão banal? Gente, é isso que acontece com a nossa vida o tempo todo. Quando nós filhos de Deus, temos algo tão valioso creditado nas nossas contas, nas nossas vidas, e a gente faz trocas absurdas. Por que a gente faz essas trocas absurdas? Porque a gente não está ouvindo. O mundo está apresentando para nós uma coisa e a gente está trocando uma conta bilionária por uma casca de banana que não vai servir talvez momentaneamente, um pedacinho, uma coisinha ali pra gente, não vai servir de nada. E a gente faz umas trocas absurdas, porque a gente não está prestando atenção naquilo que Deus está falando. E por que eu falei de desejo? O que você deseja para uma pessoa que tem tudo? Porque eu entendo com esse texto o que é que você ora, o que é que você pede a Deus por uma pessoa que tem tudo. Você pede que ela viva de acordo com aquilo que ela tem. Você pede para que ela possa viver segundo uma consciência. Essa é a palavra que eu queria que a gente estivesse meditando hoje. Que a gente tenha consciência de tudo o que Deus fez em nós e por nós. E a gente viva de acordo com essa consciência. A gente viva segundo essa consciência. Que a gente aprenda a ter gratidão. Que a gente aprenda a ter responsabilidade. Que a gente aprenda a ter
consciência de si, consciência do outro, consciência de Deus, consciência da vida. Que a gente viva como pessoas que tiveram seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, e agora quando Deus fala, porque Deus sempre fala, agora a gente ouve. Eu li essa semana, vi uma reportagem que diz o seguinte, que o príncipe Harry, aquele cara não sei o que ele é daquela rainha Elizabeth lá, rainha, ele é neto. Você pensa assim na realeza do nome, e ele estava cogitando não dar o sobrenome da realeza para o seu filho. E por que ele estava pensando? Sei lá, porque ele estava pensando em não fazer isso, mas com certeza ele devia estar querendo começar a se desconectar da realeza. Eu fico pensando, que tipo de problema um príncipe tem, né? Se tá ruim para ele, imagina para nós, não é verdade? Foi isso que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei. Mas assim, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a abandonar o seu sobrenome real? Que falta de consciência tem alguém que recebe um nome real e diz: quer saber? Vou trocar. Quer saber? Vamos desconectar. Isso tem uma história muito parecida com essa na Bíblia. Tem na família de Deus, tem um homem chamado Abraão que Deus decidiu abençoá-lo e decidiu fazer dele uma bênção para todas as nações. Esse homem era idoso, a sua esposa era estéril, ele já era um casal fadado a acabar sem descendentes. E Deus promete para ele tudo aquilo que as pessoas mais desejavam: filhos e terra. E eles recebem filhos e terra. Então ele tem um filho chamado Isaac. Só que eu não vou parar na história de Isaac, porque Isaac ele se casa com Rebeca e ele tem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, embora fossem gêmeos, um nasce primeiro do que o outro. Quem nasce primeiro é Esaú, e Jacó nasce posteriormente. Esaú, portanto, era o primogênito. Esaú, portanto, era o receptor da bênção que Deus deu para o seu avô Abraão e Deus deu para o seu pai Isaac. Agora essa bênção recairia sobre quem? Esaú. Ele era o primogênito. Ele tinha todas as prerrogativas de um filho mais velho, que naquela época era duplamente abençoado. Então, se você tinha dois filhos naquela época, a herança do pai era dividida em três partes. E o filho mais velho recebia duas partes. Então, era isso uma das prerrogativas da primogenitura. Se você era mais velho, você, portanto, podia receber, assim, a bênção de Deus estava sobre sua vida. Era óbvio que Esaú seria abençoado por Deus em detrimento de Jacó. Mas aí acontece o episódio que eu queria contar para vocês. O Jacó, vou falar do Esaú primeiro. O Esaú, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem preferido pelo seu pai. O pai gostava mais dele do que de Esaú. E ele era o primogênito. E o Jacó era o filho mais novo. Ele era caseiro. Ele era mimado. E ele era trapaceiro. E um dia o Jacó volta do campo trabalhando. E o Esaú volta do campo que estava trabalhando. E o Jacó estava de boa lá em casa, né? Com a mãe dele ali, de boa. A mãe dele mimando ele me manda a mãe, e aquela coisa toda. E aí ele está fazendo uma sopa de lentilha. E o irmão que está chegando cansado, ele diz assim: rapaz, estou morrendo de fome. E ele fala assim: ó, a gente pode fazer uma troca aqui. Eu te dou a minha sopa para matar a sua fome e você me dá a sua primogenitura. Tipo, parece aquele programa que eu acabei de descrever. O que você acha que o Esaú falou? Sim! Trocou. Para que ele trocou? Para matar uma fome. Ele estava morrendo de fome. Isso é um símbolo do que acontece com muitos filhos de Deus. Que em nome de uma fome momentânea, abrem mão de uma primogenitura eterna. Que em nome de uma sede momentânea,
abrem mão de uma herança eterna. É como se a gente não fizesse conta de tudo que a gente tem, de tudo aquilo que isso significa. E a gente simplesmente trocasse pelo primeiro prato de feijão que a gente visse na nossa frente, porque a gente está com fome. E aí o Esaú dá essa resposta: rapaz, estou morrendo de fome. Dá logo esse prato aqui, pega essa primogenitura e faz o que você quiser com ela. E Deus, como leva a sério as coisas que a gente fala e que a gente faz, é exatamente isso que Deus faz. Ele dá a primogenitura para Jacó. E Jacó se torna portador da bênção que Deus havia dado a Abraão e a Isaac. E é como se Esaú fosse escanteado. E sabe o que eu vejo, gente? Tantos filhos de Deus escanteados, não porque Deus não os ama, mas porque eles não se deram conta do que significa aquilo que eles receberam. A gente conversava essa semana, né, Humberto? Sobre o que significa esse fato da gente ouvir a palavra de Deus. E como parece que a gente às vezes não se dá conta do significado profundo que há no fato da gente ser filhos de Deus. E aqui, esse texto que a gente está lendo, essa oração, ela é irmã gêmea do texto que a gente leu nas últimas 4 semanas. Porque nas últimas 4 semanas a gente meditou do versículo 3 ao versículo 14, que são uma única frase dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram por nós. E agora Paulo, na hora que ele dá o amém daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram por nós, ele começa uma oração por nós, pelos efésios, pelos cristãos. E ao fazer essa oração por nós, ele faz essa oração numa única frase. Num único fôlego. E ele fala sobre aquilo que aquilo que é a pior coisa que pode acontecer com cristãos. Eu vou usar uma palavra que vai parecer estranha, mas é a pior coisa que acontece com cristãos. Nominalismo. Sabe o que é nominalismo? É você carregar um nome e não viver de acordo com ele. É você carregar um nome e você não representá-lo. Eu li essa semana, estou lendo um monte de reportagem, né? Uma reportagem que mostra um censo a respeito dos cristãos no Brasil. O último censo agora eles estão publicando e a gente está analisando. E o que esse último censo revelou a respeito dos cristãos no Brasil? Disse o seguinte, que os cristãos católicos estão despencando. E que aquele crescimento projetado para os evangélicos não vai ser tão grande assim. E não está sendo tão grande assim quanto se esperava. E que se dizia que os evangélicos iriam ultrapassar os católicos em 2032. Já não vão mais, vai ser em 2049. A projeção. Sabe o que isso significa? E ateus, agnósticos e desigrejados estão aumentando no Brasil. Sabe o que tudo isso diz para nós? As pessoas estão dizendo o seguinte: eu quero Deus, eu não quero igreja. Quando eu olho para Deus, eu digo, nossa, é tudo aquilo que eu quero. Mas quando eu olho para a igreja, eu digo, é tudo aquilo que eu não quero. Quando eu olho para Deus, eu digo, que nome maravilhoso. Mas quando eu olho para a igreja, eu digo, esse pessoal não vive de acordo com esse nome maravilhoso que eu vejo em Deus. Quando eu olho para Jesus, eu digo, é isso, tudo aquilo que eu busco, que eu quero. Mas quando eu olho para os seguidores desse Cristo, parece que eles não estão vivendo de acordo com aquilo que eu busco e que eu quero. Então eu não quero fazer parte desse povo. Eu não quero fazer parte dessa gente. Se eu for buscar Deus, eu prefiro fazer no meu canto. Porque esse pessoal não vive de acordo com o nome que eles professam. Nominalismo. É isso que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, na última década. As pessoas estão se dando conta do que é que os cristãos estão fazendo uma propaganda falsa. As pessoas estão se sentindo enganadas. Porque elas recebem uma proposta, entram na igreja, são batizadas, se envolvem com a igreja, no passar do tempo elas falam, eu estou aqui há 1, 2, 5, 10 anos. E parece que eu estou só servindo uma religiosidade, fazendo uma máquina funcionar, uma engrenagem rodar. Eu sou um dente de uma engrenagem que está dando dinheiro, status e poder para líderes religiosos que só estão se servindo de mim para se autopromover.
É ou não é? Eu tô falando besteira. Então as pessoas, elas foram convencidas de que Jesus é o Cristo, mas elas não estão sendo ensinadas a viver com a consciência de que Jesus é o Cristo. Então eu convenço, assim, ó, a gente faz um esforço hercúleo para pegar uma pessoa lá do mundão, colocar ela dentro da igreja e falar assim, Jesus é o Cristo. Mas no momento em que ela se senta nas cadeiras e bancos das nossas igrejas, a gente não as ensina mais a viver de acordo com o fato de que Jesus é o Cristo. E submeter as nossas vidas a Cristo. E é por isso que quando Paulo faz essa oração, ele começa com uma oração de gratidão. Sabe por que ele está sendo grato? Porque quando ele olha para os santos, para os cristãos lá de Éfeso, ele vê duas coisas, ele vê amor e ele vê fé. Isso é maravilhoso, porque quando ele olha para esses homens, ele diz assim, quando eu olho para vocês, eu não vejo só número. Quando eu olho para vocês, eu vejo nomes. Eu não vejo só números crescendo. Eu vejo pessoas sendo conhecidas e transformadas, eu vejo amor sendo gerado nos corações, eu vejo fé sendo gerada nos corações. Eu vejo isso de maneira prática, porque a Bíblia diz, não existe maior alegria do que ver as nossas ovelhas, os nossos filhos da fé crescendo. Então, mais do que o desejo de crescer numericamente, a gente tem que desejar crescer no nosso amor e na nossa fé. Porque se você vem aqui de domingo, se você vai a qualquer igreja de domingo e você não vive e não ama o seu próximo de segunda, isso que você está exercendo no domingo é uma religião que não está servindo de nada, a não ser para te condenar. Por isso que Jesus disse que pelos frutos vocês os conhecem. E Paulo está falando, eu sou tão grato por vocês, porque quando eu olho para vocês, eu não estou vendo número. Vocês não estão reportando para mim que no domingo passado tinha 10, agora tem 20, depois tinha 30, depois tinha 50, depois tinha 100, tinha 200, e eu estou falando assim, glória a Deus, está crescendo. Não, eu olho para a vida de vocês e eu estou vendo qualidade. Então a nossa vida não é uma árvore que cresce cheia de folha, é uma árvore que amadurece cheia de frutos. Frutos que permanecem. Então vocês estão vivendo na contramão do mundo. E é isso que eu queria dizer aqui. Isso é muito bonito. O apóstolo Paulo olhando para a igreja e falando assim, eu sou grato pela vida de vocês. Eu queria ecoar as palavras do apóstolo Paulo para a nossa comunidade, para nós aqui. Porque quando eu olho há um ano atrás, quando a gente começou a se reunir nas casas, eu vejo o depoimento, as pessoas dizendo, e eu vejo a vida das pessoas refletindo uma transformação de mente, de coração. E essa transformação, e é isso, às vezes o apóstolo Paulo fala assim, Efésios, eu sou tão grato à vida de vocês porque eu vejo amor. Aí os Efésios falam assim, ô Paulo, obrigado, viu, por ter escrito essa carta aqui, porque o meu pastor lá, eu não vê nada aqui, a gente está vivendo, a gente está lutando, a gente está batalhando, ele nunca falou nada para mim, que tá bom, eu sou grato pela sua vida. É isso que eu queria externalizar, a minha gratidão por ver a sua vida. E assim, ó, eu tô dizendo isso porque eu sei que não é fácil. Você está vivendo na contramão do mundo. Jesus falou, envie vocês como ovelhas no meio do lobo. Você está vivendo na contramão das narrativas culturais. Você tem propostas de tudo que é tipo na palma da sua mão. E você está vivendo na contramão disso, você está lutando para viver uma vida significativa. Você está indo na contramão da corrupção desse mundo, da ganância desse mundo, da mentira desse mundo, dos prazeres fáceis desse mundo, do ódio, da inveja, do ciúme. E você está negando a si mesmo. Todo mundo está buscando os seus próprios interesses e você está buscando os dos outros. E eu sei que não está fácil. Eu sei que quando você fala assim, está difícil, piora. Quando você fala, tá ruim, aí aquela frase lá do Tiririca, né? Aquilo que tá ruim não pode piorar, aí piora. Aí fica difícil. Aí quando você fala assim, não dá mais, aí o carro quebra. Aí quando você fala assim, nossa, o carro quebrou, meu Deus do céu, tá ruim, aí o filho fica doente. Aí o filho fica doente, você começa a ter problema no casamento. Aí quando você começa a ter problema no casamento, o problema do carro já nem mais um problema.
Você tem problema no casamento, o filho está doente, ok, o carro já virou fichinha. Aí sua mãe e seu pai começam a ficar doente. Aí você tem cuidado. Assim. Aí você fala, gente, não para de problema, não para. Então, o que esse texto está dizendo para mim e para você é o seguinte: eu vejo você. Eu vejo a sua luta. Eu vejo a sua dor. Eu vejo o seu amor. Eu vejo a sua fé. Eu vejo as suas dificuldades. Eu vejo você. É uma das coisas mais belas da Bíblia, é essa capacidade de eu vejo você. Eu te vejo nas suas lutas do dia a dia. Eu te vejo lutando, tentando, se esforçando, caindo, levantando. É isso que esse texto está dizendo. Eu sou grato pela sua vida porque você não está em busca de um milagre pontual para resolver um problema. Você está em busca de uma vida que de fato reflita a eternidade. Não é um amor que é conveniente. Você está querendo viver um amor verdadeiro. Gente, eu assim, quando a gente começa aqui, eu vejo pessoas entrando, eu falo, gente, estamos aqui porque a gente está querendo viver um amor verdadeiro, a gente está querendo viver uma vida verdadeira, a gente está querendo viver uma vida digna, porque a gente olha para a vida das pessoas e olha para a nossa própria vida e fala, eu não quero isso. Eu quero algo a mais que isso. Eu quero algo mais profundo que isso. Eu quero viver um amor. Que é o que as pessoas querem. Sabe aquela música do Jota Quest? Quero um amor maior. É isso. Todo mundo está querendo. E a gente fala, eu encontrei esse amor, eu quero viver esse amor. O amor de Jesus. E aí Paulo faz uma oração, eu peço, versículo 17. Então, isso que eu acho lindo, né? Eu sou grato por vocês. Aí a gente fala assim, se você é grato, então não tem nada para pedir. Tenho. Paulo, você não é grato? Você vai pedir pelo quê? Eu quero pedir para que vocês não sejam meros ativistas religiosos. Eu não quero pedir para que vocês sejam meros reprodutores de palavras e atitudes que vocês... Não, eu quero que vocês conheçam o Pai. E aí essa oração dele, versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês, espírito de sabedoria e espírito de revelação, que vem como? Por meio do conhecimento dele. Então, se vocês se tornaram filhos por adoção, perdoados, amados, reconciliados, vocês receberam um propósito eterno, que esse conhecimento de Deus se traduza em sabedoria, se traduza em revelação. O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero que vocês sejam pessoas sábias. Seja um homem e uma mulher para quem as pessoas olham e digam, você é sábio. Você tem maturidade. Não é sabedoria esotérica, que é aquela sabedoria de estudioso de Bíblia, de rato de escola dominical, de memorizador de versículo, mas é uma sabedoria de alguém que vivencia. Eu lembro quando eu me converti, eu vi essa tirinha, eu achei ela tão bonita. Um menininho chega para o outro e diz assim, eu memorizo um versículo da Bíblia todo mês. O outro disse, eu memorizo um capítulo da Bíblia todo mês. O outro disse, eu vivo a Bíblia todos os dias. O que você quer? Você quer memorizar um versículo, um capítulo ou viver? O que ele está dizendo aqui é, eu oro para que vocês possam viver a Bíblia. Eu oro para que vocês sejam gente madura, gente resolvida, gente consciente. E aí ele diz, eu oro por espírito de sabedoria e por espírito de revelação. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, isso aqui é importante. Muita igreja está vendendo para as pessoas uma nova revelação. Vem aqui na nossa igreja, que eu vou revelar. E aí fala assim, eu tenho uma revelação agora sobre a sua vida. Presta atenção que eu vou fazer uma revelação. Aí o cara quer falar um negócio que assim, extrapola a Bíblia. Ele quer falar um negócio que revela aquilo que não foi revelado. E não é essa revelação que é fruto de modismo. Não é uma revelação que é fruto de uma vidência. De um cara que parece uma mãe de Ná, alguém que carrega uma bola de cristal e que vai falar para você o futuro e que vai prenunciar e que vai dizer aquilo que vai acontecer. Não é essa nova revelação. Eu oro para que vocês sejam cheios do espírito de revelação, ou seja, que vocês fiquem falando por aí o que vai acontecer na vida dos outros, ou que alguém fala para você o que vai acontecer na sua vida. Não. Toda revelação que Deus quis fazer a respeito de si mesmo já foi feita em
Cristo Jesus. Eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento daquilo que foi feito em Cristo Jesus e de tudo aquilo que já foi revelado. Então eu não oro para que vocês subam no novo patamar. Eu oro para que vocês conheçam a pessoa que você é nele. Outro dia, tem uma menina lá que chegou para mim e falou assim, toda segunda-feira eu vou trabalhar na escola dando aula, e tem uma moça que eu convidei algumas vezes, ela chegou a vir, aí depois ela não veio mais, aí depois que ela não veio mais, ela começou a falar para mim, toda segunda-feira quando eu olhava para ela olhava para mim e falava assim, ai, me desculpa, eu não fui ontem. Eu nem tinha chamado mais. Me desculpa, eu não fui ontem. Me desculpa, eu não fui na igreja. Me desculpa. Por isso não tem que pedir desculpa para mim. Você está esperando você lá. Tem alguém te esperando lá. Sabe quem que está te esperando lá? Você. O seu eu em Cristo está te aguardando lá para você ouvir quem você é. Quem que nós viemos conhecer aqui? A gente. Em Cristo. Esse novo ser, essa nova pessoa que está em Cristo. E às vezes a gente é ignorante a respeito da gente, de quem a gente é. Mas é lógico, eu não quis constrangê-la, né? Mas... E ele diz, oro para que os olhos do coração de vocês sejam revelados, sejam iluminados. Eu acho muito bonito isso. É a última parte do versículo que a gente vai parar aqui. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Essa expressão olho no coração é uma coisa meio esquisita, não é? Olho no coração? É que coração na Bíblia é o centro do ser humano. Tá? É a fonte da vida humana, é o coração. Então, eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos. Porque eu sei que os olhos da sua cabeça já estão. E aqui tem uma contraposição entre os olhos da cabeça e os olhos do coração. Porque os olhos da nossa cabeça geram na gente cobiça. Os olhos do nosso coração geram na gente conhecimento. Eu sei que os seus olhos já estão abertos e vocês já querem aquilo que vocês não têm. Mas eu queria que os olhos de vocês, do coração de vocês, estivessem abertos para que vocês saibam quem vocês já são. Deixa eu repetir isso. Os nossos olhos, a nossa mente corre o tempo todo atrás daquilo que a gente não tem. Mas os olhos do nosso coração precisam ser abertos para que a gente saiba quem a gente já é. E a gente ainda não conheceu. E essa é a espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã não é você correr atrás daquilo que você não tem, mas gostaria de receber. É você descobrir e conhecer a pessoa que você já é em Cristo, mas você ainda não conheceu. Às vezes a gente está atrás de coisas que são passageiras, momentâneas, terrenas. Mas os nossos olhos precisam ser abertos para aquilo que é glorioso e está em Cristo. Eu me lembro de uma passagem do Antigo Testamento, essa história ela é incrível. O povo de Israel está em guerra contra o povo de Arã. E essa guerra entre os arameus e os israelitas, ela começa a se intensificar. A ponto de, um dia, o servo do profeta Eliseu, o servo do profeta acorda de manhã, e quando ele acorda de manhã, imagina ele acordando, abrindo as cortinas da casa dele, quando ele abre as cortinas da casa dele, ele vê um exército enorme. A Bíblia diz assim, que ele viu carruagens e cavalos. Imagina milhares. Sabe aqueles filmes antigos que você assiste? Que aparece assim no horizonte, um monte de carruagem, de cavalo, ele olha e fala aquilo. A perna dele começa a tremer. Ele vira para o profeta e fala assim, profeta do céu, Eliseu do céu. Como é que tem a expressão? Pelas barbas do profeta. Eu tô vendo uma multidão de carruagens e cavalos. E agora ele diz, o que a gente vai fazer? Essa frase que ele diz. O que a gente vai fazer que eu já me borrei inteiro aqui? O profeta fala assim, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são bem mais numerosos. E aí ele faz, não, presta atenção nisso, gente. E o profeta faz uma oração. Eu quis colocar essa oração aqui do profeta pelo seu servo. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja.
O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Eu acho que aquele homem que estava morrendo de medo, quando ele abriu os olhos e viu, ele estufou o peito e disse: a gente já venceu. Por que a gente anda com medo? Porque às vezes a gente não está vendo. A gente não está percebendo. A oração do apóstolo Paulo é: Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que eu e você carregamos é bem maior do que aquele que está no mundo. Às vezes eu olho as pessoas na rua e eu vejo carrões, mansões. Aí eu olho e falo: Deus, aquele que está em nós e aquele em quem eu estou é bem maior. Eu não preciso ficar desejando aquilo que eu não tenho. É só eu ter os meus olhos abertos para a pessoa que eu já sou. Para a pessoa que nós somos. Às vezes a gente olha para os desafios que a gente tem na vida e a gente começa a tremer. E a gente fala: Deus, o que vai ser de mim? E aí a gente não precisa falar: Deus, me dá o que eu não tenho. A gente precisa falar: Senhor, abre os meus olhos para ver tudo que eu já tenho e quem eu sou, para poder encarar esses desafios que estão aqui agora. Porque se eu tivesse essa consciência, eu com certeza encararia as coisas que estão diante de mim de outra maneira. Não com medo, não com temor, não com ciúme, não com inveja, não com raiva, não com ódio, não com vingança, mas com perdão, com graça, com gentileza, com respeito. Como que pode? A gente fala assim: como que pode Jesus da cruz, espancado, nu, exposto, abandonado, negado, traído, detonado, destruído da cruz, olha assim: Pai, perdoa eles. Assim, o que esse Jesus está vendo que eu não estou? É exatamente esse o ponto. Ele está vendo uma coisa que você não está vendo. Como que, de onde vem esse poder para emanar perdão? Esse poder está em mim e em você. Talvez a gente não esteja fazendo uso desses recursos. Senhor, abre os nossos olhos para a gente ver aquilo que Jesus via. Talvez os nossos olhos estão pregados demais, os olhos da nossa cabeça estão pregados demais nesse mundo, e estão impedindo os olhos do nosso coração de ver o mundo de Deus. O mundo de Deus. Então, às vezes a gente está desanimado. Eu olho para Paulo, eu vejo Paulo escrevendo esse texto, e ele está preso, sozinho, com frio, com fome. E aí ele não fala assim: irmãos, ora por mim. Ele fala assim: irmãos, fica tranquilo, eu estou orando por vocês que estão aí fora. É o contrário. Não é o apóstolo Paulo que está pedindo oração por si. É o apóstolo Paulo preso que está orando pelo que estão lá fora. Porque ele tem uma consciência tão grande de quem ele é, de quem Cristo é e de tudo que ele tem, que ainda preso, com fome, com frio e faltando tudo, ele sabe que ele tem tudo. Tem um texto que eu devia ter colocado aqui, eu pensei nele, não trouxe para tentar lembrar. Ele diz assim: a gente anda no mundo como se não tivesse nada, mas tendo tudo. Às vezes as pessoas olham e dizem assim: nossa, parece que esse pessoal está perdendo, né? Se a gente tivesse os nossos olhos abertos, a gente saberia que a gente está ganhando. Às vezes as pessoas olham e falam assim: parece que está indo cada vez pior, mas se os nossos olhos estivessem abertos, a gente saberia que está cada vez melhor. A oração de Paulo nos ensina a orar. Vamos aprender a orar. Não pedindo a Deus por bênçãos materiais. Não tem nada de errado com isso, pedir a Deus por bênçãos materiais. Mas vamos aprender a orar para a gente conhecer as bênçãos espirituais que a gente já tem. Eu não oro para que vocês subam em direção a novos graus de espiritualidade. Eu oro para que vocês aprofundem a vida espiritual que já está em vocês. Não sejam ignorantes quanto a quem vocês são. Então, crescimento cristão não é para cima. Crescimento cristão é para dentro. É a gente aprofundar.
é a gente se tornar cada vez mais pessoas cada vez mais profundas. Eu queria terminar do mesmo jeito que eu terminei semana passada, trazendo uma escultura, cadê? Aqui. Uma escultura de Michelangelo. Essa aqui é outra. Semana passada eu trouxe a de Davi, hoje eu trouxe a escultura de Moisés. E é tão forte essa escultura aqui, porque eu falei para vocês semana passada que o Michelangelo, quando ele esculpia, ele não entendia que ele estava criando uma escultura. Ele entendia que ele estava libertando uma escultura que estava dentro daquele mármore, daquele bloco. Então ele estava fazendo um trabalho de libertação. Cada pancada que ele dava, ele estava libertando aquele ser que estava dentro. Ele estava revelando um ser que já estava lá dentro. E é tão forte isso, porque quando ele acaba de esculpir Moisés, ele olha para aquela obra que ele acabou de libertar e ele dá uma marretada em Moisés. Ele dá uma marretada em Moisés. E ele dá um grito. Acho que o grito que ele dá é o seguinte. Ele fala o seguinte. Ele diz, Pequi non perli. Que significa, por que não falas? Ele está dizendo assim, você é uma obra tão perfeita. Fala! Então me deu uma... A tradução é essa minha, tá, brasileira? Fala! E deu uma marretada no Moisés. Isso é muito profundo, porque essa libertação que Deus faz com a gente, Ele está tirando tudo aquilo que não representa quem a gente é. E está batendo, está batendo, está batendo. E libertando a gente de tudo aquilo que não nos representa. Há muita coisa, gente, que a gente carrega que não representa quem a gente é. Ele está tirando para libertar. Ele está tirando para revelar. E aí eu queria ler esse texto aqui para a gente encerrar. Olha o que Paulo diz. Considero. Essa palavra considerar é tipo assim, eu coloco peso. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, descoberta, tirada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, o mundo, está todo mundo com câmeras, está todo mundo assistindo, está todo mundo olhando para mim e para você, aguardando que esse bloco de mármore seja tirado, aguardando que essa arte seja liberta, que a gente possa de fato ser revelado e que a gente possa realmente ser conhecido e que o ser que nós somos seja de fato descoberto e que quando a gente aparecer, o mundo marreta a gente fala, diz, vive, levanta, anda, revela, age, viva de acordo com tudo que você é em Cristo. A imagem de Cristo agora está sendo conhecida em nós. Toda vez que eu li esse texto aqui, eu pensava que era um texto meio apocalíptico, assim, né? A criação aguarda o dia em que os filhos de Deus possam ser revelados ao mundo. Não é apocalíptico, é presente. A criação, o mundo, a história, o planeta, até as pedras estão esperando o dia em que os filhos de Deus vão se levantar da cama e dizer assim, hoje eu vou viver como um filho de Deus. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou andar. Hoje eu vou agir. Hoje eu vou revelar. Hoje eu vou ser tudo que eu sou. Hoje eu vou viver de acordo com tudo que eu tenho. Hoje eu vou ter consciência. Então a nossa oração é essa. O mundo está à espera de que você e eu sejamos uma revelação presente daquilo que é eterno. Que nossa vida seja uma demonstração terrena daquilo que é celestial. Que a nossa história seja uma mostra visível do nosso Pai invisível. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. É por isso que a gente ora hoje.
A nossa oração hoje, nesse domingo, não é sair daqui e dizer, Deus, me dá aquilo que eu não tenho. A nossa oração é dizer, Senhor, revela aquilo que eu sou. Abre os olhos do meu coração. Eu quero ver aquilo que eu não estou vendo ainda. Eu quero ver que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu quero viver de acordo com essa verdade. Tem uma música que a gente queria cantar hoje, que é uma oração. Pode.